Olá, muito boa noite. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição desta terça-feira, 9 de julho. IPHAN garante a entrega da nova Rua Grande em agosto. Obra entra na fase de mudança na fiação elétrica. Reunião na Defensoria Pública acerta prazo para início das obras de reforma da rodoviária de São Luís. Na política, deputados maranhenses ficam de olho na votação da Previdência em Brasília. Estado pode ter que apreciar reforma própria. Veja também, o EMA lança edital do PAS para 2019. Preso terceiro envolvido em assalto que resultou na morte de adolescente em São Luís. Tá endividado? Caminhão do Serasa ajuda você a se livrar das contas. E no dia da entrega de novos ônibus com ar-condicionado na cidade, unidades do Viva e do Procon passam a contar com postos de recarga de passagens. Agora, no Jornal da Guará. O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, através do programa PAC Cidades Históricas, tem conseguido dar uma nova cara a paisagens urbanas. Não tem muito tempo e o cenário que nós tínhamos da principal praça de São Luís, a Deodoro, era esse que estamos vendo aqui na tela, sem qualquer ordenamento e sem atrativo algum. Esse cenário, todo mundo sabe que já mudou e deixou a vista agradável, com locais para diversões e ambiente aberto com a presença dos bustos de personalidades que ajudam a contar a história do Maranhão. Nesse mesmo projeto veio também a Rua Grande, que está passando por uma intervenção. A reforma deve ser entregue até o mês de agosto. Esse visual ficará ainda mais diferente com uma mudança esperada há tempos. A fiação exposta nas alturas vai dar lugar à subterrânea, deixando o ambiente menos poluído visualmente e garantindo mais uma etapa da transformação daquele que é considerado o mais tradicional centro de compras do estado. As mudanças todo mundo já percebeu. A cara nova da Rua Grande inclui serviços de drenagem e um piso novo. E o resultado disso é que ficou mais atrativo para fazer as compras. Melhorou muito, ficou mais larga, ficou mais ampla, até de iluminação, para ficar tudo durante a noite, poder andar e tudo bom. E olha que as obras ainda não terminaram, mas seguem em ritmo acelerado para trazer em breve outra novidade. Além do novo piso, que deu uma sensação que a Rua Grande está mais larga, a novidade agora vem do alto. Pois é, toda aquela fiação exposta já foi retirada. E além da nova iluminação, a Rua Grande também terá toda a rede elétrica subterrânea. Esse trabalho de dar um novo destino aos fios que antes ficavam expostos abrangem a Rua Grande e arredores, como a Magalhães de Almeida. A intenção é garantir o fornecimento de energia com o mínimo de interrupções possíveis. A instalação da nova rede de iluminação pública e a fiação subterrânea integram a parte final das obras de requalificação da Rua Grande e fazem parte do projeto PAC Cidades Históricas. Hoje a população já consegue passear na Rua Grande, fazer as suas compras na Rua Grande com total acessibilidade. Pensamos na questão da acessibilidade também, melhoramos muito a acessibilidade da Rua Grande e a questão da retirada da fiação elétrica aérea, ela nos permite que a gente tenha uma Rua Grande totalmente com as fachadas das lojas, das casas históricas que ainda tem lá, totalmente visíveis. Estamos nos meses de julho, de férias escolares, e muitos turistas estão desembarcando na capital maranhense. No último levantamento feito pelo Observatório do Turismo, as estatísticas revelaram que 75% dos visitantes que estiveram em São Luís vieram do Nordeste e boa parte deles utilizou a rodoviária como ponto de desembarque. Só que o visual que elas têm não é nada interessante. A rodoviária está parcialmente interditada e a reforma ainda não saiu do papel. Há quase 3 meses, o terminal rodoviário de São Luís está com a área de embarque e desembarque parcialmente interditada, por conta da ameaça de desabamento do teto. Durante todo esse tempo, passageiros e pessoas que trabalham no local
ficaram impedidos de transitar livremente por conta dos tapumes de uma obra que sequer começou. Diante dos transtornos, um grupo de pessoas procurou a Defensoria Pública do Maranhão, que articulou uma reunião com os gestores responsáveis pela obra. A princípio, nós fomos procurados pelos comerciantes do local, que estão sem conseguir ter acesso aos seus pontos de comércio por conta dessa interdição. O que acontece? Nós tivemos um problema com o Castelinho no início do ano, que foi detectada uma falha na estrutura e por isso houve o desabamento. Por conta disso, foi solicitada uma perícia no terminal rodoviário, exatamente porque constataram que a estrutura do terminal rodoviário seria a mesma do Castelinho. Durante a reunião, ficou acordado que a obra de recuperação da rodoviária deve começar no prazo de até 30 dias e concluída em até 5 meses. A reunião a gente marcou com o pessoal da MOB, da Secretaria de Infraestrutura e a Defesa Civil, além de representantes dos comerciantes. O que eles informaram foi que realmente foi feito um primeiro laudo pela Defesa Civil, atestou o problema na estrutura e a necessidade de reforma, e daí, posteriormente, a própria Cinfra se encarregou de produzir um novo laudo mais detalhado para realmente traçar a execução dessa obra. Em nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura disse que os projetos de estabilização da cobertura estão concluídos. A Cinfra informou ainda que estão em andamento a revisão do orçamento e o planejamento da logística para início dos serviços e execução da obra. Nós voltamos após o intervalo e você vai ver que novos ônibus foram entregues para a população de São Luís. Postos de recarga de passagens passam a funcionar em unidades do Viva. E ainda uma entrevista com o deputado estadual Duarte Júnior. Agora, 6h40. Linhas que atendem moradores das comunidades do Polo, Cidade Operária, Cidade Olímpica e Santa Clara, do consórcio Upauaçu, vão contar com a ampliação da frota climatizada. Apesar da chegada dos novos ônibus, os consórcios ainda estão longe de cumprir a meta de deixar toda a frota da capital com ar-condicionado. Com a entrega dos novos ônibus, o sistema de transporte urbano de São Luís chega à marca de 300 veículos climatizados, de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, e alcança um percentual de renovação de aproximadamente 80% da frota que circula em toda a capital maranhense. Estamos fazendo a entrega, vamos continuar fazendo a entrega para que a gente mantenha a média de 4 anos e meio, que já chegamos, São Luís, a atingir aqui a média de 11 anos. Ônibus de 20 anos, 25 anos circulando na cidade. E hoje nós temos, a partir do momento que completa 10 ônibus, ele é retirado do sistema automaticamente. Ainda de acordo com a SMTT, desde a licitação do sistema de transporte público da cidade em 2016, todos os ônibus são equipados com ar-condicionado, adaptados com elevadores para uso dos portadores de necessidades especiais e possuem 3 portas, que facilitam o embarque e desembarque de passageiros. A medida faz parte do programa de reestruturação do sistema de transporte urbano de São Luís. Um clamor da população que era poder ver a melhoria no transporte público e nós estamos conseguindo implementar. O que é mais importante, é um caminho sem volta, por conta da licitação. Por conta das regras claras que nós temos estabelecidas hoje na licitação, é um caminho que não tem mais volta e em médio prazo nós teremos aí toda a frota renovada com ar-condicionado. Segundo a Prefeitura de São Luís, agora são 300 ônibus com ar-condicionado, o que corresponde a 20% da frota da capital. Bom, cobradores que estão sendo dispensados de seus postos de trabalho e já foram capacitados vão atuar agora nos postos de recarga de passagem que estão sendo abertos aqui na capital. Hoje, unidades foram inauguradas.
Os 3 novos postos entregues vão funcionar no Viva Beira-Mar, no centro, no Viva Shopping da Ilha, no bairro da Coama, e no Viva Shopping Pátio Norte, na estrada de Ribamar. A inauguração faz parte da primeira fase de expansão dos postos de venda e emissão de cartões de Vale Transporte, que iniciou no dia 2 de julho nos 5 terminais de integração de São Luís e seguirá para novos postos físicos, além da venda virtual através de aplicativo. O aplicativo é um projeto do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de São Luís e da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, que vai permitir que o usuário recarregue seu cartão de passagem através de qualquer tipo de smartphone. A instalação dos postos de recarga aconteceu a partir de uma indicação do deputado estadual Duarte Júnior, com quem nós conversamos agora aqui no JG. Boa noite, deputado. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os consumidores e consumidoras que estão nos acompanhando. Prazer imenso estar aqui na TV Guará mais uma vez. Deputado, essa medida já era algo bastante esperado pelos usuários, né? Mas acaba que chegou num momento em que cobradores também estão sendo beneficiados com isso. Com certeza. O que nós estamos fazendo aqui em São Luís, o que nós estamos trazendo para o estado do Maranhão, já é uma realidade em outros estados. Há uma tendência nacional, uma tendência mundial em outros países, no continente americano, como também na Europa, a extinção da figura do cobrador. Essa tendência ela já é um movimento, como disse, mas ela precisa ser realizada de forma madura e gradativa. Por exemplo, em Curitiba. No Brasil, em Curitiba, uma capital brasileira, esse processo ele continua sendo realizado, onde primeiro informatizaram o sistema, modernizaram o sistema, extinguiram gradativamente a figura do dinheiro, da cédula, do pagamento em dinheiro, e aí sim retiraram os cobradores dos coletivos. Mas lá foi feito de uma forma madura, onde todos esses cobradores eles foram capacitados, treinados para ocupar outras funções. Nós nos deparamos aqui em nossa cidade com uma situação extremamente calamitosa, onde os cobradores estavam sendo retirados dos coletivos, estava havendo uma sobrecarga de trabalho aos motoristas, aos rodoviários, porque ao tempo em que se retira o cobrador, não há uma informatização, uma modernização do sistema, aquele motorista ele vai ter que ocupar a função de motorista, pegar o dinheiro, passar o troco, o transporte de pessoas vai ficar mais demorado, vai gerar um congestionamento maior, porque o motorista vai ter que parar para poder receber o dinheiro, poder passar o troco, e diante dessa situação, alguns criticaram, outros se lamentaram e nós apresentamos propostas viáveis. O mesmo que foi feito em Curitiba, nós apresentamos uma indicação, dialogamos com o PROCON, dialogamos com o Viva, dialogamos com o SET, com o Sindicato de Empresários, onde foi possível se fazer um acordo. Um acordo contempla o direito do trabalhador e o direito do consumidor, porque uma luta histórica dos estudantes, dos usuários do transporte público, que é a descentralização dos pontos de recarga da meia passagem, de aquisição do bilhete único, nós conseguimos conquistar hoje. Ou seja, todas as unidades do Viva Cidadão e do PROCON garantirão pontos de atendimento do SET para recarga da meia passagem, do bilhete único, aquisição desse cartão eletrônico, unidades que funcionam em shoppings, como o Shopping da Ilha, como o Shopping Pátio Norte, atendimento das 10 da manhã até as 22 horas, inclusive sábados e domingos, no padrão PROCON de qualidade. E o que é ainda melhor, esses postos de atendimento, quem irão trabalhar lá, quem irá atender nesses postos de atendimento são os cobradores. Aqueles cobradores que saíram dos coletivos, passaram por um processo de capacitação no SESC, Senat, irão atender nesses canais de atendimento o consumidor maranhense. Deputado, e todos os cobradores serão beneficiados? É um processo gradativo. Naturalmente, o número de vagas hoje existentes não consegue substituir todos os cobradores, são 2.500 cobradores. É por essa razão que, em diálogo com o SET e por meio da ação que nós ingressamos junto ao Poder Judiciário, nós buscamos que esse processo, assim como foi em Curitiba, assim como ocorreu em outros países, seja gradativo. Ou seja, haja primeiro uma capacitação dos cobradores, uma informatização, alguns cobradores sejam encaminhados para esses novos postos de trabalho, outros poderão ser reaproveitados em outras funções dentro da própria empresa, como motorista, como, por exemplo, atendentes dentro da própria empresa de transporte público. E vale destacar que não é só aqui em São Luís que nós estamos realizando essa mudança. Vamos levar também para a Grande Imperatriz, ou seja, Imperatriz e mais 3 municípios poderão também ser atendidos por essa informatização
levando o atendimento para dentro das unidades do Viva. A expectativa é que a população receba tenha uma boa receptividade dessas medidas. Com certeza. Nós, enquanto parlamentares, servidores públicos, assim como eu fiz com o presidente do PROCON, do Viva Cidadão, sempre estou atento às demandas nas redes sociais, em diálogos presenciais com a população, e essas conquistas são frutos de reclames, de reivindicações, tanto dos consumidores como dos rodoviários. Estamos muito felizes com esse avanço, pois hoje já está em funcionamento na grande ilha de São Luís, mais 3 pontos de recarga de passagem, locais onde esses cobradores estão desempenhando as suas funções, e agora continuar acompanhando de perto, fiscalizando, dando voz, dando vez aos consumidores, aos cidadãos, para que nós possamos ter um transporte público com qualidade, de fato modernizado, informatizado em nossa cidade. Nós só vamos conseguir alcançar esse resultado ouvindo as reclamações dos cidadãos e fazendo com que a lei seja respeitada, a lei seja cumprida em nossa cidade. Deputado, o que mais vai funcionar nesses postos? Além da recarga, o que mais a população vai ter acesso? Nesse primeiro momento, a recarga da meia passagem, do bilhete único, do Vale Transporte. Nós tivemos também uma indicação, acabei de falar com a secretária de Gestão e Previdência, Flávia Alexandrina, nós estamos prestes a lançar mais um grande avanço, que é o Vale Transporte Servidor. O cartão Vale Transporte Servidor, ele é muito comum nas empresas privadas, é muito comum na iniciativa privada, onde o empresário ele adquire o crédito e entrega o cartão ao empregado. O governo do estado, ele já está estudando essa indicação e vai colocar em prática nas próximas semanas, nos próximos dias, o cartão Vale Transporte Servidor, onde ao invés do servidor ter que receber o recurso e pegar uma fila dentro desses canais de atendimento, sair da sua casa, sair do seu trabalho, comprar uma nova passagem para recarregar o seu cartão, ele automaticamente, dentro do seu ambiente de trabalho, já vai receber o cartão. O bilhete único já recarregado com crédito, simplesmente para ele sair do seu trabalho e ir para sua casa, de sua casa para o seu trabalho, ou seja, com mais comodidade, conforto e segurança. Deste modo, nós vamos garantir economia ao servidor público, nós vamos garantir mais comodidade, conforto e segurança para o servidor, para o usuário, para o transporte, porque extingue a figura do dinheiro, passa a ser um recurso eletrônico através do cartão, e também conseguimos estabelecer uma programação financeira às empresas, porque aquele recurso de forma ordinária, mensal, irá cair nas contas das empresas que trabalham no transporte público em nossa cidade, e assim eles poderão fazer um investimento para melhorar cada vez mais o transporte na nossa cidade. Perfeito. Muito obrigada, deputado. Volte sempre ao JG. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a todos os maranhenses pelas conquistas. Obrigada. E os deputados estaduais maranhenses estão atentos às decisões que estão sendo tomadas pelos deputados federais em Brasília. A reforma da Previdência é assunto que interessa a todo mundo e a votação decisiva pode acontecer nos próximos dias. Como estados e municípios devem ficar de fora da reforma, a atenção dos parlamentares daqui se voltam para o que vai ser acertado lá. As discussões da proposta de reforma da Previdência começam hoje no plenário da Câmara dos Deputados e seguem até esta quinta-feira em sessões pela manhã e tarde. A intenção é votar o texto principal e, em seguida, iniciar a análise dos destaques e emendas. Para ser votado, o texto e cada parte dele, que precisa ser votada em separado, precisam do voto favorável de pelo menos 308 deputados em 2 turnos de votação. Estados e municípios brasileiros não vão ser contemplados pela reforma da Previdência. Mas aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão já é grande a expectativa pelo início da votação. Ontem eu vi uma entrevista da líder do PSL, que a questão dos estados e municípios ela ainda não foi totalmente definida. Ela ficou fora do texto que vai ser mandado à Câmara dos Deputados para ser votado, mas ainda há uma possibilidade dos estados e municípios entrarem lá via pelo Senado. Inclusive o presidente do Senado, o senador Davi, já sinalizou nessa posição. Nós temos uma ampla discussão a ser travada também no estado do Maranhão, porque a votação da Previdência na Câmara, no Senado, nós teremos também que fazer adaptações no governo do estado. O que nós sempre deixamos bem claro com relação à reforma é que havia necessidade de uma ampla discussão, principalmente da garantia dos direitos
dos aposentados, das pessoas com deficiência, dos trabalhadores rurais, mas essa discussão ela precisa ser travada. Há necessidade da reforma? Sim, da reforma da União, da reforma do Estado e dos municípios. Aprovada na madrugada do último dia 5 de julho na comissão especial, a proposta de emenda à Constituição aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, aumenta as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Aqui no estado, a votação da medida gera expectativa entre os parlamentares. Eu acho primeiro que a reforma, da forma como ela está sendo apresentada, votada no Congresso, ela mantém privilégios e atinge sobretudo a população mais pobre do país. E o fato de não entrar estados e municípios na reforma significa que essa temática ela vai voltar para os estados. Pode ser que aqui no Maranhão também nós tenhamos que debater a reforma da Previdência. Agora são 6 horas e 57 minutos e a seguir você vai ver. O EMA divulga calendário para o programa de acesso a instituições e inscrições começam semana que vem. E veja ainda nesta edição, Caminhão do Serasa realiza atendimentos em São Luís. É já já. Você lembra do caso que mostramos ontem aqui no JG da adolescente que morreu depois de ser atropelada pela vítima de um assalto no bairro do Anjo da Guarda? Pois então, o envolvido no caso foi preso hoje. José de Ribamar Oliveira Júnior foi preso sob suspeita de participação no roubo, que resultou na morte por atropelamento de Rânia Brenda Santos, de 16 anos, no último domingo. Ela estaria na outra moto e foi preso pela Polícia Militar. No velório da adolescente, como já havia passado a caracterização do flagrante pelo roubo, ele foi preso por formação de quadrilha. A polícia segue investigando o caso. Vem do município de Bom Jardim mais um exemplo triste de como o desvio de dinheiro público é prejudicial para o desenvolvimento das cidades. O Ministério Público denunciou 2 pessoas, o vereador Antônio Gomes da Silva, mais conhecido como Antônio Cesarino, e sua esposa, a ex-vereadora Ana Lídia Souza Costa. Ela foi eleita presidente da Câmara em 2014. Ele, que cumpre mandato, atualmente também foi vereador entre 2009 e 2013 e está respondendo exatamente por irregularidade nesse período. Ele teria enganado agricultores para obter empréstimos de um programa de financiamento rural e o desvio chegou a R$ 108.700, cofres da Câmara. O Ministério Público pediu a condenação dos 2 por roubo e a apropriação de dinheiro público. O caso será apreciado pela Justiça Estadual. Veja agora o que mais foi destaque nesta terça-feira. A Universidade Estadual do Maranhão lançou o edital do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior, o PAES 2020. São ofertadas 4.440 vagas, sendo 4.030 para os campi da UEMA e 910 para a UEMA Sul. As inscrições vão até o dia 9 de agosto e podem ser feitas a partir do dia 15 de julho pelo site da universidade. Um acidente entre um caminhão-baú e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na Avenida dos Portugueses, área Itaquibacanga. Benedito Ferreira Sodré, de 57 anos, morador da Vila Embratel, pilotava a motocicleta quando, segundo a polícia, teria derrapado na pista e colidido com o caminhão. Os buracos na via no lado do acidente podem ter contribuído para a colisão. Depois de uma década, a Santa Casa de Misericórdia do Maranhão foi condenada a indenizar por danos morais os pais de uma criança que morreu após passar por procedimento médico no hospital. A sentença foi proferida pela 3ª Vara Cível de São Luís. A criança tinha 1 ano e 4 meses, quando apresentou um quadro de edema cerebral após um erro na aplicação de uma medicação pela enfermeira. A decisão ainda cabe recurso. Por telefone, o diretor da Santa Casa de Misericórdia, Abdon Murá,
informou que vai se posicionar oficialmente quando for comunicado da decisão da Justiça. A seguir, começa a valer o cadastro positivo e Serasa faz mutirão para ajudar você, consumidor, a deixar o nome limpo. Saiba como após o intervalo. Agora, 7h04. Seguindo o gráfico da tábua de marés, a primeira pré-mar acontece às 0h51, com 5,1 metro. A primeira baixa-mar acontecerá às 7h19, com 1,1 metro. A segunda pré-mar acontecerá às 13h23, com 5,1 metro. Às 19h47, acontece a segunda baixa-mar, com 1,3 metros. Duas cidades maranhenses estão sendo investigadas pela Receita Federal pela compensação de débitos da Previdência. Esses municípios vão ser obrigados a apresentar documentos que comprovem a legalidade da ação. Aqui no Maranhão, são 2 municípios dos 27 que entraram nas investigações da Receita Federal, que acontecem também nos estados do Ceará e Piauí. Prefeituras municipais, secretarias e órgãos vinculados podem estar envolvidos em compensações indevidas durante a contribuição da Previdência dos servidores públicos. Em umas diligências prévias, foi identificado um volume grande de utilização de créditos para compensar os tributos previdenciários declarados em GFIP. Tá? Então, nesse primeiro momento, a Receita vai intimar esses entes a comprovar efetivamente a existência desses créditos utilizados para quitar os tributos previdenciários. Essa é só a primeira etapa da operação da Receita Federal e com conclusão prevista para setembro. Depois disso, outros municípios podem ser investigados. Os envolvidos na suposta irregularidade já foram intimados e devem apresentar documentações que comprovem as compensações financeiras. Caso tenham se utilizado de créditos indevidos, a Receita Federal vai cobrar o repasse dos recursos que deixaram de ser depositados e aplicar multa de até 225% sobre o valor que deixou de ser recolhido. Aí entra em ação o Ministério Público Federal. Esses tributos eles são destinados à Previdência Social. No momento que se utiliza créditos inexistentes, você está diretamente confrontando um dos problemas graves que está acontecendo hoje no país, que é o déficit previdenciário, ou seja, o volume de recursos da Previdência sendo insuficiente para pagar os benefícios. Você sabia que o cadastro positivo já está valendo? Ele é uma espécie de banco de dados que apresenta uma avaliação de risco de pessoas físicas para contrair empréstimos, por exemplo. Se você é bom pagador, tem descontos maiores e taxas de juros menores. Tem notas individuais, o consumidor é individual. Talvez por isso, a procura por interessados em limpar o nome esteja aumentando. E o caminhão do Serasa, instalado em São Luís, vai ajudar você que está com o nome sujo a regularizar a sua situação. Os consumidores chegaram cedo no primeiro dia de atendimentos do caminhão do Serasa, estacionado no centro histórico da cidade. Ribamar foi um deles. Graças a Deus foi rápido. Gostou do atendimento? Gostei. Até o próximo sábado, os consumidores que visitarem o caminhão vão poder renegociar dívidas atrasadas ou negativadas com empresas parceiras do Serasa Limpa Nome Online e já sair com o boleto de pagamento. Além de conhecer e entender a pontuação de crédito com o Serasa Score, o consumidor pode ainda contratar empréstimos. Na verdade, o projeto começou, já é o segundo ano que ele está rodando aí pelo Brasil, e o consumidor que vem até aqui o caminhão, ele precisa trazer um documento com foto para a gente conseguir proceder com o serviço. Como que funciona esse serviço? A gente consegue entender qual é o score desse consumidor, então é a pontuação que vai de 0 a 1000 e fala sobre a probabilidade desse consumidor pagar as contas em dia, bem como as dívidas que estão negativando o nome desse consumidor, cheque sem fundo, protesto, participação em falência, tudo isso de maneira gratuita. São Luís é a 24ª cidade brasileira a receber o projeto. De acordo com o Serasa Consumidor,
Só aqui na capital maranhense, mais de 439 mil pessoas estão negativadas. Após o período junino encerrado com o festejo de São Marçal, é comum que a temporada se estique durante o mês de julho e algumas atrações já são quase oficiais no calendário junino, como é o caso do Festival do Boi de Zabumba. Mas este ano existe uma ameaça dele não acontecer por conta da falta de repasses financeiros. Quem explica essa história pra gente é a repórter Bianca Nogueira. O mestre Basílio, como é conhecido, tem 39 anos dedicados ao Bumba Meu Boi de Zabumba. Falar da luta para manter a tradição emociona quem vive essa cultura. O sotaque não está mais entre os destaques dos festejos juninos. E se não fosse a resistência, teria entrado em extinção. E em busca de valorizar e reacender a zabumba nos festejos juninos de São Luís, o seu Basílio fundou o Festival de Bumba Meu Boi de Zabumba, que faz parte do calendário cultural. Afinal, são 25 anos de história que em julho também respira essa manifestação da cultura maranhense. Neste ano, o grande encontro dos grupos tem data marcada. 13 de julho, próximo sábado, na Avenida Newton Belo, Monte Castelo. Mas a falta de repasse dos recursos por parte da Secretaria Estadual de Cultura pode acabar adiando, ou pior, suspendendo o festival. Esse ano a gente encontrou essa dificuldade porque a Secretaria nos garantiu só o palco, som e banheiro. E só com palco, som e banheiro não temos condição de fazer uma festa nesse nível. Porque a gente faz essa festa há 24 anos, já fizemos, 25 anos vai fazer agora, e sempre a população aumentando, o povo gostando. A luta para a tradição não morrer rendeu títulos ao festival que só cresce. Há 3 anos, o festival foi o vencedor do Prêmio Rodrigo Melo, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Nas primeiras edições, eram apenas 7 grupos e para este ano estão previstos 16, inclusive o Bumba Meu Boi do município de Guimarães. A intenção mesmo é preservar para as futuras gerações as características marcantes desse sotaque. Orgulho para o mestre, que conseguiu patrocínio em 2018 e deixou registrado em DVD e CD. A gente vê que, na realidade, existe uma grande discriminação com o boi de zabumba, porque nosso medo é que não passe a ser como o boi de costa de mão, que ano passado fizeram uma movimentação, tudo porque quase estava chegando ao fim. E nós não queremos que isso aconteça. A zabumba, esse instrumento, é o que dá o tom dos grupos de Bumba Meu Boi, produz um som meio rústico. As fitas, os chapéus e as indumentárias aveludadas valorizam as cores. São características desse sotaque que enfrentam medo de desaparecer do cenário cultural maranhense. Em nota, a Secretaria de Cultura do Estado disse que o projeto proposto via Lei Estadual de Incentivo à Cultura foi aprovado em junho e destacou que reconhece a tradição do festival para fortalecimento e manutenção da cultura do Estado. A seguir, nos analistas, você vai acompanhar uma entrevista com o secretário de Cultura, Anderson Lindoso. A edição desta terça-feira do Jornal da Guará termina aqui. Boa noite e até amanhã. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.